Bom dia, gente. Vindo um pouquinho mais tarde aqui hoje, mas eu tô vindo para mostrar para vocês. Eu acho que eu já até mostrei aqui no canal esse tarô oráculo, que eu chamo assim, porque ele tem uma carta a mais, né? Uma carta a mais é um tarô, porque ele segue todo o sistema dos naipes, os arcanos maiores, os arcanos menores, né? Então, mas ele tem uma visão, né? Uma visão diferenciada. Tem a palavra-chave. Quando vem a palavra-chave, a gente sempre coloca um pouquinho mais, já fecha um pouco, né? Ajuda, às vezes, na interpretação. E tem no livrinho dele, esse é um tarô que você precisa ter o livro. Eu acho importante ter o livro, para você entender o que é que o autor, não é Osho que fez esse tarô, é discípulos de Osho, é um tarô zen. Então, mas ele é forte, assim, as cartas de espada, sobretudo, né, fala da mente, então é de uma filosofia mais oriental, mas eu acho interessante. Eu teve um período, olha, o outro livrinho aqui, gente, esse livrinho não é muito bom não, no sentido bom, no sentido de qualidade, assim, porque eu não gosto de livros que não sejam costurados, que sejam só colados. Quando os livrinhos são colados só, ficam mais frágeis, né? Mas ele é interessante, ó, traz o texto, tá em preto e branco, aí ele fala um pouco da figura, ele explica qual é o desenho, qual é o contexto da figura. Então, isso é importante a gente conhecer. Eu gosto muito quando o autor, que tem um tarô diferenciado, ele explica a simbologia que ele usou, os elementos, para que a gente amplie a nossa compreensão. Porque aqui eu vejo simplesmente uma pessoa triste e chorosa, foi até a carta que eu falei dela esses dias. Então, eu acho bacana. E depois ele comenta o que é esse aspecto que ele está trazendo aqui, né? Então, mas é um pouquinho, tem a ver com o tarô tradicional, sem dúvida, mas tem um diferencial também. Mas eu usei, teve um período, uns anos, bom dia quem tá chegando, teve uns anos aí que eu usei bastante esse tarô assim, né? Quando eu queria a coisa mais direta, mais objetiva, quando a gente lê para si, sempre é mais desafiante. Ler para si. Então, quando eu coloco para mim, eu gosto de colocar um pouco esses tarôs um pouco diferenciados, que já tem uma própria interpretação do autor, porque me ajuda mais a não me confundir com as minhas próprias questões, porque quando a gente lê para si, a gente tá mobilizado, sobretudo se é uma questão que a gente tem uma mobilização emocional mais intensa. Se é algo que não traz uma ativação emocional tão intensa, é menos desafiante. Mas quando mexe, eu até oriento, gente, se é uma coisa que é muito forte para você, você tá muito envolvido com aquilo, peça um colega, um amigo, um outro tarólogo para poder tirar para você e eu escutar a visão dele. Eu faço uma leitura conjunta com um colega que saiba o tarô, para que vocês possam conversar sobre as cartas que estão aparecendo, e eu acho que isso pode ser bastante terapêutico e interessante para você. Então, hoje, só para a gente fazer essa reflexão aqui sobre do tarô, né? Mas utilizando esse deck, que também é bem interessante. Então, toma sua respiração profunda, se você quiser, mesmo sabendo que é para o coletivo, se você quiser fazer uma pergunta também, tá valendo. Vocês veem que eu faço as tiragens diretamente na madeira, porque é uma madeira bem lisinha, bem trabalhada, mas é só esse momento com vocês. Normalmente eu protejo quando eu vou fazer minhas leituras para não estragar as cartas, né? Porque acaba que a fricção na madeira
a gente estraga. Então, eu sempre oriento para as pessoas, quando vão fazer leituras, tiragens, que forrem com um veludo, um cetinzinho, uma seda, um feltro, um algodão fininho, né? Porque hoje é tão difícil achar algodão puro. Um tecido que não arranhe muito e que deslize bem as cartas, mais grossinho. Então, vamos lá. Uma carta guia para o nosso dia. Tem alguém que está fazendo um comentário. Eu tive um tarô de Marcele que vinha com livro. Eu fiquei assustada com a precisão, resposta muito certinha das cartas. Aí eu me desfiz do tarô. Isso aí acontece, eu acho que acontece um pouco com a gente. Uma vez eu tive um terapeuta que, claro, né? Eu não entendi muito bem, eu acabei saindo dessa terapia, né? Porque eu levava sempre, falava das cartas, falava do tarô, que eu gostava muito, e ele não era muito assim, não concordava muito com essa questão de tarô. Acho que ele não tinha uma compreensão do valor e do potencial terapêutico do tarô, mas no sentido de olhar as cartas viradas assim, que a gente está trabalhando não com os olhos físicos, mas a gente está trabalhando com o inconsciente, com as sincronicidades, com os olhos da alma, né? Então, essa coisa ele não gostava muito. E aí ele falou que eu devia queimar meus tarôs. Só que eu estava tão envolvida naquele processo terapêutico que eu tinha um tarô que tinham me dado de presente, que era um baralho cigano. Eu tenho hoje um outro baralho cigano que me deram de presente, que eu uso. Eu gosto muito também. Mas meu foco é o tarô. E aí, esse era tão assim, tão preciso, eu estava num momento tão vulnerável emocionalmente, que eu falei, eu vou tocar, e toquei fogo mesmo, eu toquei fogo, porque algumas pessoas, a gente tem muitas crenças, assim, limitantes em relação ao tarô, sabe, gente? Muito preconceito, muitos mitos, muita coisa, e não é simplesmente um instrumento para olhar para dentro, para perceber o que é que a gente tá, porque o nosso ego é muito ferido, muito contaminado de muitas coisas, muito limitado, o inconsciente é mais aberto e tá tudo ali, né? Então, o tarô, ele é uma das ferramentas que vão ter um acesso direto ao inconsciente. Então, aí, inconsciente não tem meias palavras. Só a questão do inconsciente é porque a linguagem é simbólica. Então, a gente precisa se familiarizar com essa linguagem. Mas eu sempre me encanto com a precisão. Realmente, minha amiga, às vezes chega a ser assustador, mas é porque é muito verdadeiro, né? A gente se assusta porque a gente tem medo de olhar, às vezes, para as coisas de uma forma tão escancarada. Às vezes a gente quer filtros, não precisava ser assim tão direto, o tarô é direto, sabe? Às vezes ele dá assim, usa luvas de pelica para nos acordar. Ele é um despertador, assim, daqueles que... Por isso que cada deck, quando você tá... Eu tenho vários decks. Tem decks que eu não utilizo quando eu tô muito sensível. Eu vou para um deck mais delicado, mais assim, que ele traz aspectos mais, assim, sutis. Quando eu tô mais preparada para algo mais porradão, assim, eu uso um deck que a linguagem, as imagens e tudo sejam mais... diretas, mais fortes, não tenham muitos símbolos, sejam até mais minimalistas, né? Então é isso mesmo. Vamos lá. Vou colocar aqui, peraí, depois eu ajeito. Que maravilha. Gente, nem foi assustador, ao contrário. Não tem nada de assustador aqui. Olha só. Esse é uma figura da corte, é um rei de ouros. E eu acho muito lindo a forma como ele representa esse rei de ouros. Gente, olha o colorido dessa carta. Olha o colorido. Eu vou pegar o texto dele mesmo. O rei de ouros é a carta, é a última carta, é a carta de fechamento do tarô. Vou colocar aqui até minhas pedrinhas para evidenciar aqui. Tá tão lindo esse colorido dessas cartas. Dessa carta, tão bonito. Vou colocar para levantar mais ainda ela. Não, aqui tava melhor, né? Aí. Não, tava melhor antes, cara. Você quer mexer demais nas coisas. Aí, agora tá bem.
Então, olha o nome. Então, ele traz em todas as cartas essa palavra de ordem. É uma palavra-chave, uma palavra que pega, faz um pouco assim, a síntese na visão do autor, que ele traz uma síntese, né? Então, o que acontece? Abundância é a palavra. Abundância. Então, eu vou ler aqui um pouquinho o que é o autor Zen, né? Que traz, é um grupo. Ele é registrado com a licença dos sannyasis, do grupo de Osho, né? Então, Zen, sua história e seus ensinamentos Tantra. Ah, não, aqui são os outros livros dele. Deixa eu pegar aqui o Rei de Ouros pra gente ver que lindo. É muito lindo mesmo. 93. O Rei de Ouros é a última carta do tarô. Então, como última carta do tarô, ele fala de um processo de conclusão, de uma caminhada no mundo, do mundo da inspiração, do mundo da não individuação, do todo, que é a linguagem da Cabala também, né, do todo, para a manifestação e a maestria em lidar com a realidade material. Em manifestar a realidade material a partir da realidade espiritual, a manifestar, aprender a colocar na terra os nossos sonhos. Então, ele é aquele que já atingiu um grau de domínio do mundo material. Tem aspectos sombrios? Tem, porque todos os reis, todas as figuras da corte, elas trazem aí o elemento personalizado. Por isso que reis e rainhas podem estar falando não somente de comportamentos que a gente precisa desenvolver, forças que a gente precisa ativar, como também pode estar falando de pessoas na nossa vida que aparecem para a gente acessar determinados aprendizados. Quando a gente não está podendo desenvolver aquelas habilidades, aparecem aquelas pessoas para a gente olhar melhor para aquilo. Olhar melhor e falar, poxa vida, é como se dissesse, os reis e as rainhas, quando eles aparecem, dissesse assim, olha, seja assim, haja assim, dessa forma, desenvolva essas qualidades em você. Tem aspectos de sombra? Tem. Toda a carta do tarô tem um aspecto de luz e sombra, né? E aí, pra gente entender que tem sempre uma advertênciazinha embutida. A advertênciazinha do Rei de Ouros pode ser acomodação. Quando a gente chega num ponto ali de crescimento, ou ficar só na matéria, não se abrir para o espiritual, chegou ali na matéria, domina a matéria e se fixa na matéria, né? Então, esse é um aspecto, ou ele é assim, pode ser possessivo em relação ao seu patrimônio, aquilo que ele possui, as pessoas que estão no seu entorno. Então, ele pode ser apegado ao mundo material, mas isso no aspecto da sombra, tá bom? Então, é importante observar se você chegou no Rei de Ouros, se você está polarizado. Mas é uma pessoa comprometida consigo, comprometida com seu corpo físico, comprometida com o mundo, com o planeta, com seu entorno, com a alimentação, com tudo, né? Que cuida, porque ele demorou muito tempo, ele caminhou o tarô inteiro para poder chegar nessa abundância aí, caminhou num aprendizado, então ele valoriza o que ele possui, talvez por isso, na sombra ele pode se tornar um pouco possessivo, um pouquinho assim, materialista, porque ele conquistou aquilo com tanto aprendizado, vencendo tantos desafios. Então, mas a mensagem central da carta é quando ele chega nesse ponto e agora ele pode desfrutar e compartilhar disso que ele possui. Então, eu vou ler aqui o texto do próprio livro, do próprio autor, tá bom? Eu vou tentar ler sem fazer as minhas colocações no caminho. Ele fala de Dionísio, o mito de Dionísio. Dionísio é o deus aí do prazer, da alegria, né? Da realização no sentido da felicidade. Esse tipo dionisíaco é o próprio retrato de um homem inteiro, o Zorba e o Buda, que pode beber vinho, dançar na praia, cantar na chuva e, ao mesmo tempo, desfrutar as profundezas da compreensão e do conhecimento próprios do sábio.
Em uma das mãos, ele segura uma flor de lótus, demonstrando que respeita e contém em si mesma a graça do feminino. O peito exposto, um coração aberto e a barriga relaxada mostram que ele está à vontade com a sua masculinidade também, inteiramente pleno de si. Os 4 elementos, terra, fogo, água e céu, confluem no rei do arco-íris, que ele coloca, ao invés de chamar de ouros ou pentáculos, ele chama arco-íris. No rei do arco-íris, que está sentado sobre o livro da sabedoria da vida. Se você é mulher, o rei do arco-íris traz para a sua vida o apoio de suas energias masculinas, uma união com a sua alma gêmea interior. Para um homem, essa carta representa uma oportunidade para romper com os estereótipos masculinos convencionais, permitindo que transpareça a plenitude do ser humano integral. Aí vem a abundância, ele faz um aprofundamento do tema, né, que ele traz. Ele escreveu a figura, agora ele faz um aprofundamento do tema, da palavra-chave. No Oriente, as pessoas condenaram o corpo, condenaram a matéria, chamaram-na de ilusória, de maia, coisa que de fato não existe, apenas parece existir, coisa feita do mesmo estofo dos sonhos. As pessoas renegaram o mundo, e esta é a razão pela qual o Oriente permaneceu pobre, doente, faminto. Essa é a visão dele, né? Metade da humanidade tem vivido aceitando o mundo interior, mas negando o mundo exterior. A outra metade tem aceitado o mundo material e negado o mundo interior. Ambas são metades. E homem nenhum que seja uma metade pode estar satisfeito. É necessário ser inteiro, rico no corpo, rico em ciência, rico em meditação, rico em consciência. No meu modo de ver, apenas a pessoa inteira é uma pessoa sagrada. Eu quero que se misturem Zorba e Buda. Zorba sozinho é vazio. Sua dança não tem significação eterna, é prazer momentâneo. Logo ele se cansará dela. A menos que você disponha de fontes inesgotáveis que lhe venham do próprio cosmos, a menos que você se torne existencial, não poderá tornar-se inteiro. Esta é a minha contribuição para a humanidade, a pessoa inteira. Ai, demais, né? Demais. Então, para quem chegou agora, esse é o tarô de Zen, o tarô de Osho, que eu também recomendo. É uma leitura de expansão do conhecimento do tarô. E aí, o que vocês acharam? Tem a ver, falou para você, é o que você precisava ouvir nesse momento, ter a companhia do Rei de Ouros nesse dia, olha só, que maravilha, que maravilha. Então, tenha um excelente dia com esse personagem, veja como é que eu posso internalizar, trazer para o meu convívio, dialogar. Onde é que anda, hein? Onde é que anda o Rei de Ouros na sua vida? Onde é que anda? O que é que você precisa cultivar no seu dia a dia para trazer esse Rei de Ouros para você? Como é que movimentos, que atitudes, que comportamentos, que crenças precisam ser revistas ou potencializadas ou ressignificadas ou transformadas para que você acesse essa potência desse personagem, desse arquétipo, o Rei de Ouros? Será que você tem dificuldade em ancorar a sua energia, a sua beleza, a sua sabedoria, a sua riqueza interior no plano material e transformar isso também em outros tipos de riqueza para acessar a energia da abundância e da prosperidade no universo, na vida? Será que você cuida daquilo que você tem, você zela, você desfruta, você compartilha? Você compartilha o conhecimento que você já adquiriu para chegar nesse ponto aí, do velho, que é um homem maduro, sábio? E é isso, gente. Será que você tem na sua vida uma pessoa assim para ser o seu guia aí, o seu mestre? Tenha um excelente dia e a gente continua se encontrando por aqui. Um grande abraço e compartilhe. Depois você volte aqui no vídeo, porque os comentários feitos aqui ao vivo não ficam registrados. Então comente, compartilhe, curta, para o canal crescer
e a gente espalhar aí luz pelo mundo. Essas pequenas, mesmo que seja um fósforozinho, esse canal, um fósforo que a gente acende uma pequena vela, mas é luz. É luz ou deseja, pretende ser luz. Não precisa ser aquele farol que está lá no meio do mar para iluminar navios, mas que seja um ponto de luz. O mundo precisa de luz. Tchau, tchau, gente. Muito grata por estar aqui com vocês. E vocês aqui comigo.